Estamos iniciando mais uma edição da TV Cine Médico. Para que este programa seja exibido, todas as medidas sanitárias estão sendo respeitadas. A distância entre apresentador, entrevistado e cameraman estão dentro dos padrões exigidos. Todos que estão dentro do estúdio utilizam máscaras e álcool gel o tempo todo. Eu e meus apenas durante a exibição do programa, mas se mantendo sempre a distância exigida para a prevenção da saúde de todos nós. Boa noite. Estamos iniciando mais uma edição da TV Cine Médico. Hoje vamos falar da vacinação dos médicos e também dos outros profissionais de saúde do Distrito Federal. Como está, quando todos serão vacinados. Para falar sobre esse assunto, está hoje aqui, no nosso estúdio, o secretário adjunto de Assistência à Saúde do DF, o Dr. Petros Leonardo Barros Sanches, e o subsecretário da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, SAIS, Dr. Alexandre Garcia Barbosa. Dr. Petros, Dr. Alexandre, boa noite. Boa noite. Agradecer a presença de vocês, ter disponibilizado um pouco do tempo para fazermos aqui um laboratório sobre essa situação da vacinação do Distrito Federal. E com certeza a agenda de vocês não está nada fácil. Bem, o Dr. Petros é formado em Medicina pela Universidade de Brasília, fez residência médica no Hospital Universitário, no HUB, e possui graduação em Gestão Hospitalar. Dr. Alexandre Garcia Barbosa é também formado pela UNB e possui residência médica na especialidade de Pediatria, onde foi residente no Hospital Regional de Taguatinga, no HRT. Sim, senhor. Para que todos nos assistam agora, para todos que nos assistem agora, não esqueçam de enviar suas perguntas durante o programa e no final do programa, Dr. Alexandre e Dr. Petros irão responder. Então, durante o programa, à medida que for surgindo as dúvidas de vocês, encaminhem as perguntas que tanto o Dr. Petros como o Dr. Alexandre irão responder as perguntas. Bem, Dr. Petros, quantos servidores tinham hoje na SES e quantos ativos na linha de frente contra o Covid foram vacinados? Antes, uma boa noite. Eu agradeço enormemente o convite. Muita satisfação estar aqui e poder estar respondendo ou tirando o máximo possível de dúvidas. E a Secretaria de Estado de Saúde tem essa intenção neste momento de estar realmente procurando canais de comunicação para poder dar resposta a todos. Nós temos atualmente em aproximadamente 35 mil servidores dentro da Secretaria de Estado de Saúde. Esse quantitativo ele está sendo contabilizado qual que foi o percentual de vacinação, de cobertura vacinal desses servidores. Fechamos aí uma primeira avaliação em 83%, Só que há uma estimativa pelo quantitativo que ainda falta de serem visualizados, porque essa dinâmica de fazer conferência era um pouco mais difícil, então há uma expectativa do Dr. Ricardo Teotônio, que é nosso gerente da Medicina do Trabalho, em 90% de cobertura vacinal, que atenderia muito a cobertura vacinal, que é a estimativa de boa cobertura. Perfeito. Doutor Alexandre, quer complementar? Eu queria complementar. Esses 10%, eles são levados em conta pessoas que não podem vacinar, que têm reação aos componentes da vacina, e pessoas, às vezes, que estavam fora licença médica, ou internados ou em alguma outra condição. E até para informar os nossos internautas, que a dinâmica e os nossos entrevistados, que a dinâmica do nosso programa é isso. Então, à medida que a gente vai fazendo as perguntas, um ou outro vai... Porque a gente quer trazer e levar aos internautas as informações corretas e precisas. Bem, doutor Alexandre, o governo anunciou que começou a negociação direta para a compra de vacinas. Temos uma previsão de quando teremos mais vacinas contra a Covid disponível no DF? Como é que está essa negociação de compra de vacina? Compra direta pelo DF? Porque até agora nós estamos dependendo do Programa Nacional de Imunização. O que o Ministério da Saúde manda e nem sempre manda o que acorda, o que promete. Como é que estão as negociações para a compra direta? Vocês têm essas informações? Eu tenho uma informação mais atual. Isso. A gente tem que entender que o contexto da vacinação em território nacional foi sempre gerado carta de intenções de aquisições por municípios e estados, e que nenhum desses realmente conseguiu efetivamente fazer a aquisição. Embora haja todo um respaldo agora de
tribunais superiores que nos dê essa possibilidade de compras que não sejam pelo PNI, né? A gente percebe que até agora nenhum conseguiu realmente efetivar, e Brasília já avançou muito isso já em nível de governadoria, né? Nessa questão de fazer tratativas com as fabricantes, né? Aqui, como é uma informação mais recente, né? A gente não pode nem falar muito como é que está essa evolução dessas tratativas. Mas a iniciativa já, porque até então o que nós criticávamos e cobrasse é que houvesse essa iniciativa do governo local em fazer a aquisição direta, porque na dependência do Ministério da Saúde as coisas estão difíceis. Então, o Ministério sempre relata a importância de se seguir o PNI, que é o Plano Nacional, e ele também tem a preferência das compras, né? Então, por ser assim, há uma certa dificuldade também dos governantes adquirirem em detrimento da preferência, da fila de preferência ser do Ministério. Mas, com as decisões que têm sido dadas ultimamente pelos tribunais superiores, eu creio que isso aí poderá facilitar essa compra. E o governador já sim manifestou recentemente o desejo dessa compra. Perfeito. Doutor Petros, qual a expectativa da SES para concluir a vacinação de todos os profissionais de saúde, incluindo os de clínicas e laboratórios? Nesta semana foi anunciado que começa a vacinação desses profissionais. Vale aqui destacar que serão contemplados nessa lista todos os médicos com CRM ativo, não é isso? Isso. Perfeito. Como é que vai se dar esse processo? Eu gostaria que vocês explicassem como vai se dar esse processo, como é que vai ser feita a inscrição. Começa na sexta. A partir de amanhã você já vai entrar no site, já vai... Como é que... A metodologia, que é para você, médico e profissional de saúde que nos assiste, entender e não ter mais dúvidas, porque ainda está meio esquisito. Então vamos agora, ao vivo, em tempo real, a explicação de como se dará esse processo de marcação das vacinas dos profissionais de saúde da medicina privada, das clínicas privadas e dos laboratórios. Perfeito. Então, essa decisão ela foi tomada recente, em função do quantitativo mais alto de doses que chegaram, para que a gente possa fazer de maneira concomitante, né, a vacinação dos idosos, de uma maneira a contemplar também os trabalhadores de saúde que já não seriam mais aqueles ditos de linha de frente, mas que atendem, que assistem e que têm todos os riscos da exposição. A gente tem o site vacina.saude.gov.br. Esse site, ele vai poder dar a permissão quando tiver abertura, né? Se acessarem agora ainda não tem essa disponibilidade de fazer o agendamento. Então, quinta-feira, a gente acredita que vai ter a disponibilidade já desse agendamento. Os conselhos, então, receberam um ofício para que repasse informações dos profissionais, e aí vão estar constando o CPF, o nome, a data de nascimento e se o conselho está ativo ou não. Isso feito, a gente vai poder ver qual que é o quantitativo que temos de estimativas para cada conselho. Vamos estar alocando para que cada profissional representando o seu conselho tenha realmente um quantitativo disponível no agendamento, né? É lógico que se a gente tiver um quantitativo alto e a gente imagina que possa chegar até 100 mil ainda trabalhadores da saúde a serem contemplados, e se nós temos aí uma previsão de 30 mil, a gente não vai conseguir fazer com que todos os especialistas façam vacinação neste momento. Então, se coloca um quantitativo por especialidade. No momento que a especialidade ela tiver aquele seu quantitativo já utilizado, então tem que esperar a próxima remessa. Então, existem também aquelas situações onde alguma especialidade ainda, um profissional ainda não tenha acabado as doses para um dado conselho, e que, se por acaso acabar do profissional médico, por exemplo, a gente não pode lançar mão de outra classificação para poder utilizar. A gente vai fazer este mencionamento tentando priorizar, sem dúvida alguma, em quantitativo, os profissionais que são mais relacionados à área de saúde ou que têm mais uma afinidade na retaguarda, à linha de frente. Só queria complementar, ontem nós recebemos todos os conselhos, os 14, que o Ministério da Saúde elencou, né, na última nota, e cada conselho nos alimentou ontem e alguns hoje com o quantitativo de registros ativos.
dos 14 conselhos fomos alimentados hoje. Por isso que esse quantitativo deve ser alimentado num banco de dados da Secretaria. Então, quando ele abrir o agendamento no site que o Dr. Petros acabou de falar, vacinação.saude.df.gov.br, vacina.saude.df.gov.br. Ele vai colocar o nome dele e quando ele colocar a profissão, vai abrir uma aba de CPF e de registro. Então ele vai se colocar, porque o nome e o registro dele estarão ali contemplados. Então, assim, ele vai ser direcionado ou para um drive-thru ou para uma unidade básica. Então, a gente vai dimensionar isso dependendo do número. Até ontem, dos 14 conselhos que nós tínhamos recebido, só dos 9 primeiros que chegaram já eram mais de 126 mil profissionais. 126 mil. Se nós tivermos doses, eu vou dar um exemplo, vamos brincar um pouco com os números aqui. Se nós tivermos aí 50 mil doses e nós chegarmos a um número de 150 mil profissionais, a gente pode avançar em 30% de todas as classes. E aí, a cada 30%, a gente chegaria em 100% em 3, 4 semanas no máximo. Perfeito. Só para a título de esclarecimento, nós estamos sendo perguntados quase que toda hora, a cada minuto, se os médicos aposentados estão inscritos foram repassados os dados para a Secretaria. São todos os médicos ativos. O fato de você ser aposentado e estar em atividade não significa que você não esteja ativo. É necessário que o médico esteja ativo, esteja pagando o seu CRM. Agora, aquele médico que deu baixo no CRM, consequentemente, ele não está exercendo a medicina. Portanto, ele não vai ser contemplado nesse momento. E provavelmente já foi contemplado na faixa etária, porque já chegamos aos 69 anos. Portanto, são todos os médicos que, para ser mais direto, todos os médicos que pagam todo ano a mensalidade, a contribuição, a anuidade do Conselho Regional de Medicina. Bem, outra dúvida, Petros, é como ficaria a questão dos profissionais administrativos das clínicas? Qual o momento que eles irão ser contemplados? Eles são ditos, reconhecidos pelo Ministério da Saúde, doutor, como trabalhadores, sim, da área de saúde na área de apoio. Esses profissionais, a gente não esquece da importância deles, da exposição, só que eles vão vir no momento que a gente for realmente contemplar todo o grupo prioritário de trabalhadores de saúde. Inicialmente estamos avançando mais naqueles vinculados aos conselhos, né? Vamos esperar o momento seguinte para que a gente possa avançar também nas áreas de apoio também. E a gente acaba tendo muitas vezes uma ação concorrente entre os idosos sendo vacinados e esses grupos também sendo vacinados. A gente está fazendo esse trabalho dessa forma porque o quantitativo de doses ele é reduzido, sim. E para complementar também o que o Dr. Petros disse a gente tem que entender que a gente tem grupos prioritários dos idosos e grupo prioritário dos trabalhadores da área de saúde. Então, eles entrariam ainda nesse grupo prioritários, para depois a gente avançar aos outros grupos prioritários. Perfeito. Bem, vamos passar para o intervalo a respeito da confecção, da elaboração do imposto de renda dos médicos sindicalizados. Passa o VT. Alô você, médico sindicalizado, já se preparou para fazer a sua declaração do imposto de renda? O Sindmédico está fazendo atendimento presencial de segunda a quinta-feira, das 9 horas às 17h30. E você pode agendar o seu horário pelo telefone 3244-1998. Sindmédico DF, sempre defendendo você, médico. Bem, doutor Alexandre, a previsão antes do anúncio do lockdown é que o sistema de saúde estaria recomposto aí em torno de 15 dias, né? É o que está na mídia. Não aconteceu. E quais as dificuldades que vocês estão enfrentando? A gente notou nesse segundo... Essa pergunta, doutor Petros, você pode socorrer o doutor Alexandre também. Exatamente, que ela é complexa, né? Muito grande. O comportamento do vírus ele está nos surpreendendo também. Né? O grande volume de pacientes, né? O comportamento populacional de exposição também nos surpreendeu negativamente. As pessoas se expuseram demais. E mais a gente tem que relatar também que mesmo que nós estivéssemos preparados para essa segunda onda, a gente conta com a rede
né, que é uma população muito grande e com pacientes assim oriundos de Manaus, da Bahia, e que a gente não consegue controlar. Então, por mais que nós tivéssemos preparado, o volume de pacientes que adentrou aqui o Distrito Federal foi muito grande. Então, isso faz com que qualquer preparo que a gente consiga fazer antes, ele seja colocado à prova. Bom, completar assim que a informação do Dr. Garcia, houve um planejamento, houve um preparo para que a gente tivesse uma onda que não fosse tão exacerbada como essa. Várias foram as condições que realmente se destacaram. Essa condição da rede, do entorno, ter nos procurado, a própria rede privada está extremamente impactada. Nós temos aí uma variante que se apresenta uma extrema disseminação. Hoje, infelizmente, em território nacional, atingimos o maior número de óbitos em 24 horas, né? Hoje foi o dia recorde. Em Brasília, não atingimos esse número recorde local, né? Se eu não me engano, acho que São Paulo, de uma maneira isolada, foram 1.400 óbitos. Altíssimo. Então, assim, a disseminação ela está realmente muito intensa. A taxa de isolamento, ela, por mais que hajam as medidas restritivas, ela tem muita dificuldade em sofrer incremento. Só para exemplificar, no momento que foi em março do ano passado, nós chegamos a taxa de isolamentos com certa facilidade maior que 60%. Agora, com muita dificuldade, nós chegamos perto de 40%, com todas as medidas restritivas sendo reforçadas, inclusive com fiscalizações. Então, a gente entende que a onda, ela veio de uma maneira intensa por vários cenários. A gente conseguiu ter dados positivos dos idosos que foram vacinados a partir do dia 1º de fevereiro, onde 80 anos ou mais já teve a iniciativa, já o início desse processo vacinal, dia 1º de fevereiro. E, naturalmente, quando a gente analisa esse grupo de faixa etária, a gente percebe que eles têm um comportamento diferente, sem incremento de maiores taxas de internações e óbitos. Então, assim, é uma conduta que a gente considera que foi acertada, né? Talvez aí se destaque o grupo dos jovens, em função já de haver uma proteção, inclusive, para o grupo de idosos. Então, os idosos, eles estão mais protegidos, porque atingimos a vacinação de um modo mais inicial, né? E a gente imagina aí que a nossa taxa de transmissão, que chegou a 0,95, já é um bom sinalizador de uma esperança em 2 semanas. Tá? A gente sempre tem que avaliar de um modo simplista, quando a taxa de transmissão ela tem um incremento maior que 1,0 ou dados maior que 1,0, a repercussão dali em 2 semanas está no aumento das internações e mais 2 semanas no pico da média móvel de óbitos. Vai ter profissionais suficientes no mercado? Como é que está a captação de profissionais? Porque com a abertura de mais 3 hospitais de campanha, a gente já está tendo dificuldade de ter profissionais no mercado. Como é que vocês estão sentindo o mercado para captar profissionais? Não estou falando só de médico, não, das outras categorias. O mercado está encontrando, mesmo fora da rede pública, muita dificuldade em captar mão de obra especializada. Seja porque os valores realmente agora são mais altos, né, da carga horária empregada por diversas especialidades, seja pela escassez da falta do mercado desses profissionais que têm um gabarito, uma qualificação desejada. A gente entende aí que há uma empresa que pode prestar serviço, que já presta serviço, que já encontra dificuldade, já em contrato vigente com a SES. Essa empresa ela já tem uma dificuldade grande, né? Chegando novas empresas que possam vir por um contrato de gestão, essa dificuldade, a tendência é que se perpetue também, né? E aí há uma possibilidade também de que venham profissionais de fora para poder serem contratados. Isso aí a gente não sabe como é que seria esse funcionamento, mas o contrato de gestão ele englobaria também a questão do fornecimento do serviço por inteiro. Na própria proposta, quem ganhar a licitação já inclui já está a mão de obra, a contratação de profissionais. O contrato de gestão desses leitos está nascendo da subsecretaria da SAIS. Então, ele está dentro do contrato da produção desse projeto básico, a gente está prevendo o maquinário todo, equipamentos, recurso humano, insumos, oxigênio, manutenção, limpeza, vigilância, lavanderia, tudo. É o pacote completo. A nossa preocupação, o doutor Pérez acabou de falar, o mercado está escasso, então a nossa preocupação é esse capitanear das empresas chegue à porta da Secretaria de Saúde e aí a gente perder esse servidor para a iniciativa privada. Esse é o nosso medo. Perfeito. Bem, segunda-feira agora eu participei com o doutor Alexandre
na comissão da Covid-19 do Senado, do Senado Federal e coordenado pelo senador Isalci. Uma das polêmicas é a questão dos avisos de que a pandemia não acabou e que diversas estruturas, incluindo os hospitais de campanha e até algumas alas do Agarram para tratamento do Covid, foram desmontados. E aí a pergunta que se fez e que se faz é que não houve planejamento para a segunda onda, houve planejamento, ela foi mais intensa do que o planejado. Como é que se deu isso? Explica aqui para os nossos internautas, tira as nossas dúvidas. Os dois vão querer responder. Então, um complemento. Mas vamos lá. Perfeito. Então, a gente tem que entender que um planejamento ele existiu, né, foi apresentado em dezembro o plano de mobilização. Ele previa, no final de toda a mobilização e ativação de leitos, o quantitativo de 392 leitos, né, que era, ou se não foi exatamente esses 392, em proximidade, que foi o quantitativo que mais se utilizou de leitos de UTI no decorrer da primeira onda. Né? Temos agora, neste momento, 429 leitos de UTI e temos uma fila extremamente grande, uma lista de demanda reprimida. Ou seja, temos aí um cenário muito distinto do que foi a primeira onda, né? Em previsibilidade, a gente entende que é diferente. O plano, pelo menos, serviu para dar um start no processo de uma maneira muito rápida. Entraram vários leitos de UTI, né? E ainda assim não estamos dando conta, visto que a demanda reprimida é muito alta. E eu coloco também que é um cenário nacional. Então, quanto à questão do planejamento, a gente assim informa. O hospital de campanha Mané Garrincha é outra situação que muito se pergunta. A gente tem que entender todo o contexto do hospital de campanha Mané Garrincha. Era um contrato de 79 milhões só de gestão, fora o contrato de manutenção. Era um espaço cedido pela Arena. Esse espaço ele tinha a sua vigência, o término do contrato, em setembro de 2020. Houve uma tentativa de prorrogar esse contrato, só que a empresa já começou a fazer cobrança de valores, que até então era doação, né, como se fosse realmente já no intuito de que se desmobilizasse a local, né, já na intenção até de judicializar para que a Secretaria de Saúde retirasse aquele material, aquele espaço todo que estava sendo utilizado. Quando temos o avançar de outubro, tivemos então o término da vigência do contrato da manutenção predial, onde dava então a adequação do espaço, e na saída da gestão ela também estaria se fazendo a adequação para a entrega do espaço, ou seja, os contratos foram terminando de uma maneira não sintônica, né? Cada um em um dado momento. E ao final de outubro o contrato de gestão ele vencia. Então temos que ter isso em mente. Em média seria em torno de 16 milhões por mês, com a taxa de ocupação dos leitos estava menor que 30%. Não existia leitos de UTI naquele espaço, né? Mas eram 172 leitos de enfermaria, 20 leitos que davam um dito suporte de alta complexidade, um suporte, na realidade, eles chamavam avançado de vida. Não era uma UTI, se assemelhava mais pela legislação da portaria ministerial em cuidado intermediário, né? E ali a gente realmente fazia regulação à época pelo Agarram, né? Então essa era a estrutura apresentada naquele momento. Só para lembrar que hoje nós temos o hospital de campanha da Ceilândia, que não existia à época, só ele sozinho já são 40 leitos de enfermaria. O hospital de Ceilândia são mais de 100 leitos de enfermaria e ele não tinha o acoplado no momento anterior, né? Temos aí o próprio Hospital Regional de Samambaia ofertando 45 leitos de enfermaria, que também não existiam naquela época nesse quantitativo. O HUB ofertando 50 leitos de enfermaria, 40 para Covid e 10 recuperação pós-Covid. Então, nós temos um quantitativo até maior de leitos de enfermaria do que a época. Então, o que a gente coloca é que o hospital de campanha Mané Garrincha existiam muitos obstáculos da sua continuidade, além do que se tornava uma situação muito antieconômica, onde se poderia chamar qualquer uma responsabilidade, né, pela questão dos gastos que existiam à época, pela ociosidade daquele recurso. Complementando o que o Dr. Petros falou, as pessoas perguntam por que desmobilizou o hospital de campanha do Mané Garrincha e todos achavam que eram 200 leitos de UTI.
Na verdade, né, 197 leitos não eram leitos de UTI, eram leitos de enfermaria. E como o contrato foi feito de forma global, tendo ou não pacientes internados, a gente pagava pelo contrato. E aí, no final do mês de novembro, eles já estavam com 30% de ocupação, não justificava a manutenção daquilo. E também a gente tem que lembrar que o número de casos estava caindo. Então, o cenário era um cenário diverso. Então, eu lembro que nós fomos para a televisão, para uma coletiva no Buriti, anunciar a segunda onda que estava acontecendo na Europa com o vírus mais contagioso e menos letal. Então, foi previsto, sim, e o Dr. Petros, juntamente com a Secretaria Adjunta, construiu um plano de mobilização desses leitos e foi apresentado ao Buriti no final de dezembro. Então, a gente tinha, assim, todo esse cenário em mente e, infelizmente, o comportamento do vírus ele foi muito mais agressivo do que a gente previu. Bem, e agora, essa semana, nós fomos surpreendidos pelo mistério dos EPIs que estavam no aeroporto de Guarulhos, né? A imprensa divulgou na semana passada que um lote de doações enviado pela China com máscaras N95 e testes rápidos e outros insumos estavam há 11 meses no aeroporto de Guarulhos. A informação é que a Receita Federal teria dito que tentou resolver com a Secretaria os problemas aduaneiros para liberar a carga. Como é que foi esse episódio? Explica aqui para a gente, até para tirar as dúvidas. Ótimo. É importante a gente tentar elucidar o máximo possível dos questionamentos que podem vir disso. Primeiro, dizer que a gente responde pela área assistencial, existe uma área de gestão mesmo, administrativa. Então, o que a gente ouve dentro da SES é que esse material ainda da gestão anterior, né, a qual realmente existiram algumas informações que não foram repassadas à mudança de gestão, dado todo aquele cenário que aconteceu à época, era um material que já estava sendo solicitado antes mesmo do mês de maio. Aquele material que chegou vindo da China era um material de baixa qualidade, né, tanto a questão, o EPI de maneira geral, tanto que foram de maneira similar àqueles que foram entregues ao Ministério da Saúde e foram reprovados, né, e o material realmente remanescente, que pode ser de uma certa qualidade, é sim o ventilador de transporte, né, o ventilador que usualmente utilizamos no SAMU, no pré-hospitalar. Esse sim, o SAMU já tinha uma carga muito alta patrimonial, inclusive para cada viatura se tinham 2 de reserva sobressalentes, né? Então, assim, até certo ponto existia um desembaraço aduaneiro, onde já existia um quantitativo alto de despesas e o material já que era vencido e de baixa qualidade, só praticamente restava esses ventiladores que eram de doações e que eram de transporte, mas está sendo, pelas informações que colhemos, já feito esse desembaraço aduaneiro, já com a chegada desses materiais para que a gente possa receber nos próximos dias. Inclusive hoje, a gente, antes de vir para cá, o doutor Osnei Okumoto estava tratando exatamente desse tema, dessa liberação. Creio que nesses próximos dias nós consigamos aí obter. E aí, claro, vai ser submetido à análise, porque existiu um material da China, uma máscara chamada KN95, que não atendia às especificações. Essas providências foram tomadas em decorrência da denúncia ou já vinha, ou vocês não sabem informar até porque... Já vinha. O subsecretário de Logística, o doutor Arthur, ele é farmacêutico de formação, ele já tinha ciência e ele já sabia do quantitativo de reprovação dos EPIs, né? E gerava o questionamento do que fazer, porque o desembaraço aduaneiro também tem um custo, né? E fomos indo de uma maneira a tentar ver qual que seria a melhor resolução desse imbróglio, eu falo a gente em nome da secretaria, né? E aí então já se tinha então esses contatos com a Receita Federal, né? Até que veio então cair na mídia toda essa situação. Perfeito. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Continue enviando suas perguntas que ao final, antes das considerações finais, Dr. Petros e Dr. Alexandre irão responder. Bem, e antes de finalizar, vamos para as 2 últimas perguntas. Dr. Petros e Dr. Alexandre, como é que está a situação da vacinação dos residentes, dos médicos internos e dos estudantes de medicina? Porque é também uma demanda que tem chegado ao sindicato e a gente está repassando para a secretaria, até para contemplá-los e esclarecer como é que está nesse momento esses 3 segmentos: médicos residentes, os internos e os estudantes de medicina.
Então, os médicos residentes, eles foram tratados como os médicos da ponta. Então, o médico residente que estava no serviço... Todos estão vacinados, então? Todos eles, se não foram, serão alcançados pela vacinação. Os internos, houve um entendimento agora recente do Ministério da Saúde, dessa última nota em que contemplavam os outros, né, colegas, até os veterinários, os agentes funerários, né, os estudantes, os acadêmicos. Então, nesta nota, na última nota, a gente procurou incluir os alunos dos cursos de saúde, né, que são os internos, em tese são os alunos de medicina, mas os alunos de enfermagem que também fazem internato, eles serão alcançados. Hoje a gente teve notícia da FEPEX, de que hoje mais cedo, a FEPEX se antecipou a nós, de que não tinha sido notificada pelo ofício da secretaria. Nós... conversando com eles, a gente pediu para que eles nos enviassem um e-mail com esse quantitativo, que sim, eles de alguma forma entrariam também obedecendo critérios de prioridade dentro da lista que eles nos enviaram, para que a gente alcance os internos. Já neste momento, a partir de sexta-feira, ou no momento seguinte? Juntamente com os conselhos. No entanto, se essa lista, assim, o que nós tínhamos conversado ontem foi, os outros conselhos não podem ser prejudicados pelo atraso no envio. Então, pode ser que, se essa lista ela não chegar até hoje, ela seja contemplada na próxima semana. Perfeito. E, para encerrarmos aqui as nossas perguntas e passarmos para as perguntas dos internautas, tem uma frase do governador dessa semana que ele disse que deve concluir a vacinação do grupo prioritário até o final de abril. Vocês têm essa previsão? Existe um cronograma de entregas do Ministério da Saúde que ele realmente nos coloca um quantitativo mais alto de doses a chegar no mês de abril. Quando a gente realmente entende que o PNI é o programa que neste momento está nos fornecendo a grande quantidade de dose, e que se aquilo que está ali dentro do cronograma for realmente efetivamente entregue, sim, a gente vai ter um avançar muito grande no mês de abril a contemplar todos esses grupos prioritários mais à frente e podendo avançar nos próximos grupos ainda no final do mês que vem. Dr. Gutenberg, o Brasil, né, tem vocação para fazer vacina. A gente tem aqui no Distrito Federal mais de 130 salas de vacina. Então, só que como a gente tem trabalhado com quantidades muito pequenas, a gente não ativa todo o nosso potencial. Se nós formos contemplados pelo Ministério da Saúde com o número de doses que nós acharmos interessante, a gente vai capilarizar a vacina por todas essas salas e a gente alcança rapidamente aí os grupos prioritários. Em termos de know-how, o Brasil, de imunização, o Brasil é reconhecido mundialmente. Nosso problema Exatamente. É tal insumo disponível, vacina disponível para que... Esse é o fator limitante. Essa é a grande dificuldade. Bem, mas vamos às perguntas. Doutor Petros, Argos Jardim pergunta: por que a Rede Saia está se negando ao atendimento ao Covid? A Rede Saia do Lago Norte está subutilizada há anos. Ela faz uma pergunta e uma afirmação. É uma pergunta muito justa, difícil. né? Na realidade, a gente entende que todos têm a sua autonomia própria de serviço, todos têm a sua carteira de serviços a serem ofertados, só que o momento Covid, ele traz para a gente o momento de repensar a saúde. Repensar por várias óticas. Primeiro é em dar as mãos. Eu vou colocar aqui, a gente fez contato com o SARA, em um dado momento até para que a gente pudesse ter uma possibilidade de um instrumento cirúrgico da ortopedia para a gente poder operar o mais rápido possível pacientes e deshospitalizá-los da parte de ortopedia, que são pacientes que permanecem mais tempo dentro dos leitos de enfermaria aguardando cirurgias e fazer uma força-tarefa, e eles conseguiram realmente nos emprestar um perfurador. Mas fizemos também a solicitação. Isso é um documento que saiu da SAA, solicitando aí um apoio dos mais diversos, sejam em retaguarda, em clínica, pós-Covid, que muitos vão sair com a necessidade de reabilitação, e também a oferta em relação às internações. E realmente não foi a contento no contemplar as nossas necessidades com as justificativas que realmente são locais, Então, infelizmente, eu coloco que a gente não conseguiu ter esse apoio em internações e nesses serviços pós, mas tivemos aí, no momento anterior, um apoio aí em um material que foi e está sendo muito útil.
Só queria completar de que a gente precisa ter, nesse momento, consciência coletiva. Só isso. A gente precisa ter consciência coletiva e entender que todos nós estamos com os mesmos problemas. Perfeito. A pergunta agora é para o doutor Alexandre, e quem faz é a Liana Rabelo. É verdade que vocês irão convocar os aposentados para trabalhar no combate ao Covid-19? Então, se eu não me engano, saiu hoje, né, a nota de convocação, inclusive com recurso da Secretaria de Economia para a convocação dos aposentados. Devidamente vacinados, primeira e segunda dose. Isso. Então, a gente tem aposentados, mas idosos, né? Então, os aposentados que saíram recentemente, que estiverem aptos a voltar, se não foram vacinados, assim que eles voltarem, eu acredito que a Secretaria terá um olhar especial para que eles, se colocado à frente do combate à Covid, ele seria contemplado. Perfeito. Cleide de Freitas Rego, doutor Petros, por que o cadastramento no site não está funcionando? Já foi explicado, né? Então, doutor Augusto César, colega nosso da Academia de Medicina, nosso confrade, os funcionários das clínicas privadas também serão vacinados? Sim, o Augusto César é amigo lá do Anchieta, da rádio, aí a gente faz muito contato. E sim, serão, se ele estiver devidamente inscrito, pagando o seu CRM, não estou fazendo propaganda para o CRM, mas ele será alcançado. Perfeito. Cecílio Teixeira, e os aposentados? Também já foi colocado aqui, que se estiver em dia com o conselho, não estiver ativo, será contemplado. E aqui o Ilailson Teles. O Ilailson é funcionário da Rede Sara. Ele faz uma afirmação. Apesar de receber verba pública, a Rede Sara se recusa a receber pacientes do Covid-19. É uma colocação que ele faz. Vocês querem fazer algum comentário a respeito disso? Consciência coletiva. Então, para o bom entendedor, cabe aí uma ação do Estado a nível central, a nível da União, traduzindo o que você quer falar. Na verdade, assim, a gente sabe da motivação que nós temos, né, para buscar apoios ou solicitar apoios, né, internamente dentro da Secretaria de Saúde, assim já foi feito, né, inclusive de maneira a documentar, né, só que nós temos um determinado limite de alcance. Né, então, esse alcance é o que a gente coloca. Né, tentamos, realmente, não conseguimos abarcar umas necessidades maiores da Secretaria de Saúde e do DF. Eu posso só pontuar, a gente não pode esquecer que o servidor do SARA tem parentes que podem adoecer também, né? E como ele se sentiria sabendo que a unidade onde ele trabalha, ela não está participando desse coletivo, né? É só um questionamento que eu deixo no ar. E aí vem um complemento a respeito dos hospitais militares. Nós temos o Hospital da Guarnição, o HGB, temos o Hospital da Marinha, eu fui civil na Marinha, e tem o Hospital da Aeronáutica, o HFAB. Como é que está a disponibilidade de leitos dessas 3 unidades militares aqui para atendimento da população do Distrito Federal? Sabemos, então, que os recursos são públicos também por lá. Né, a gente tem dificuldade em verificar a carteira de serviço, a oferta de serviços, porque esses hospitais que recebem recursos de uma maneira distinta, eles não são com seus serviços regulados. Né, o que a gente fez agora, inclusive nessa semana, eu envio de ofício também aos hospitais militares para que a gente possa documentar também. A gente sabe que o TCU já fez seu acionamento, né, inclusive chamando e convocando hospitais militares onde eles existem em território nacional, e querendo justificativas do porquê de repente, de uma não ação conjunta com a Secretaria de Estado de Saúde dos locais. Perfeito, isso é importante porque não pode ter leito ocioso com a população morrendo por falta de leitos. Aí é a questão de consciência coletiva, como você colocou muito bem. Divaldo Dias Mansano, o link para cadastro de agendamento de vacinação para médicos não está disponível, vai estar disponível a partir da quinta, né? Semene Costa, tem noção de quantos médicos e também quantos profissionais vão ser vacinados a partir da sexta? Ontem o Conselho nos disse que dos 16 mil inscritos, do CRM, desculpa, o Conselho Federal, o Conselho Regional de Medicina, ele teria mais ou menos 6 mil nomes que ainda não foram contemplados. Essa mais ou menos é o número de médicos que ainda não foram alcançados pela vacinação e que serão alcançados agora com agendamento.
A Marli Marques da Rocha, colega nosso, faz uma pergunta interessante. Ela pergunta o seguinte: no agendamento tem que provar o quê? CNPJ da clínica? Bem, Marli, eu vou já me adianto, até porque os nossos entrevistados já colocaram, basta o CRM, né? E aí puxa, o sistema puxa o resto, né? É importante saber também que mesmo se o sistema ele não puxar o dado, né, que a conferência em loco e todos os profissionais que trabalham na equipe vacinadora vão conferir se de repente está ali colocado a questão da profissão, né, que ele agendou, e a sua carteira mesmo de identificação. Se algo for de maneira divergente, se comprovar alguma má fé, a vacina acontece. Aí não vai acontecer a vacina e sob risco de toda penalização e apuração de responsabilidade. Importante dizer que assim que a gente finaliza o agendamento, ele pede a impressão da folha, ou lógico, ela pode estar em um formato digital no celular, mas haverá uma comprovação com um documento com fotografia e número do registro. Minha próxima pergunta é da doutora Márcia, colega nossa, diretora do IML, e Márcia, minha amiga. nós... Fui calouro dela. Nós cobramos, viu, doutora Márcia? Nós cobramos a vacinação dos colegas do ML e tal. E aí eu vou para a pergunta dela. Carlos Dr. Gutenberg, membro do comitê gestor. Como será a vacinação do ML? Responsável por serviço público essencial. Os servidores terão que agendar no site também? A gente também previu, inclusive veio na nota do Ministério, né? O doutor Fábio França, né, um grande amigo meu e que vem representando a doutora Márcia, nos forneceu, num recente passado, uma lista muito grande, relativamente grande, assim, com pouco menos de 300 servidores. Nessa primeira lista foram contemplados alguns colegas que estavam mesmo no nosso hall de prioridades lá, porque estavam mesmo expostos ao coronavírus, mas agora entrando a gente retoma essa negociação com ela, solicitando a lista para eles, e eles vão entrar no mesmo esquema do agendamento. Eu não sei se a gente, o IML ele não esteve ontem presente, né? Talvez por uma dificuldade de comunicação, eu até assumo culpa nisso, da gente, eu, Alexandre Garcia, mas eu creio que na próxima semana ela traga de novo essa lista, ou o doutor Fábio traga essa lista, e a gente abra uma aba assim para o agendamento dos servidores do IML. Bem, Vitor Cabral. Vitor pergunta o seguinte: os internos poderão marcar a vacinação também a partir de quinta? Não vale, vamos repetir, né? Até por Vitor. Os internos, a gente recebendo todas as informações, sim, está sendo isso destinado via ESCS e APSUS, né, que tem essa vinculação com o campo de estágio, com os internos, né? A gente vai ter o quantitativo, vai poder estar sendo feito o agendamento, sim, né? E os internos, a gente vai caracterizar os internos da reta final do curso de medicina. Perfeito. Marcondes Maia, ele se refere aqui a circular 55, e aí ele pergunta o seguinte, aí a pergunta, doutor Petros, é para o senhor. O doutor Petros, o que o senhor entende por desvio de função? Ele, com certeza, está questionando o que está na portaria circular 55. Né? Eu coloco assim, numa situação de normalidade, o desvio de função, ele tem que ser extremamente combatido. Em estado de guerra, dificuldades, pandemia, a gente tem que ter uma visão de empatia e uma visão muito de ordem coletiva, né? Eu não caracterizaria um obstetra, que eu sou de formação, atender, se eu sou realmente uma força de trabalho, a fazer empenho em atendimentos de pacientes que possam ser numa situação de enfermaria COVID, né? A gente tem que ter uma avaliação muito de ordem coletiva. Eu acho que o médico, ele faz juramentos, o médico, ele tem um sacerdócio na sua profissão, ele tem que saber que quando a população clama e necessita dessa função, ele tem que fazer sua entrega. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu considero. O desvio de função seria se ele não atendesse a população. Eu gostaria de complementar que nenhum gestor seria maluco de colocar colegas de outras especialidades de frente de pacientes em que ele não fosse capaz de atender. Então, está sendo colocado uma grande possibilidade de escolha para que ele possa, neste momento, ajudar
o colega que está na linha de frente. E essa ajuda, ela vai vir das mais diversas maneiras. Cabe ao colega das diversas especialidades se colocar e dizer, eu sou capaz de fazer até aqui. Então ninguém vai forçar ninguém a fazer algo que ele não consiga fazer. A Marli mandou interessante, porque o caso dela é um caso específico. Tenho reação ao componente polissobato que tem na vacina da Pfizer. Posso fazer Coronavac na CRIA em algum hospital? Esses casos distintos, eles sendo comprovados, né, como é que vai ser? Né, quem ela procuraria? Eles podem ir realmente, né, procurar CRI, pode procurar, né, o nosso representante da vacinação, que é na Rede Frio, o Gevita, se identificar, ou levar o pedido mesmo no comitê, né, que seja de um modo a nos oficiar, documentando e ter a autorização. Mas tem que estar muito bem documentado, porque a gente parte do princípio que a gente tem que fazer o que tem. Né? A gente não tem esse critério de escolha. Tem que ter realmente. Né? A população tem que entender que as escolhas elas não são devidas, porque tem gente que não tem opção de escolha. Ela pode oficiar, né, por e-mail ao comitê de vacinação que funciona. Mas devidamente comprovado. E aí a gente vai dar o encaminhamento, sem problema. Ayrton Pérez. Os profissionais de apoio das clínicas poderão fazer o agendamento a partir de quinta-feira, mesmo que não estejam na lista para vacinação prioritária? Não, né? As áreas de apoio, aquilo que a gente falou, um pouco mais breve ali, que a área de apoio, ela que não tem a questão do conselho, aquele que trabalha dentro do consultório como um administrativo, recepcionista, neste momento agora ele é reconhecido como grupo prioritário trabalhadores da saúde, só que a gente está colocando vinculado inicialmente aos conselhos, para que a gente possa fazer essa cobertura vacinal contemplando mais aqueles profissionais dos conselhos. Né? Existem diversas outras profissões associadas e a gente entende a necessidade de todos, parteira, doulas, né? Várias outras profissões, áreas de apoio administrativo, que fazem parte desse grupo que é amplo, que vão ter o seu momento, mas nesse momento de abertura desse primeiro agendamento, vão ser os vinculados à parte aí dos acadêmicos, dos internos de medicina, vão estar também as profissões aí relacionadas à parte funerária, temos os conselhos de classe. Tem algo a acrescentar? Seria mais? Não. Seriam mais essas profissões. E fechar o contexto todo em relação aos grupos, o grupo prioritário de trabalhador de saúde fica para as próximas doses adquiridas. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Antes de passar para as considerações finais, mandem as perguntas, ainda dá tempo. Vamos a mais duas perguntas. Aliás, aqui não é uma pergunta, é uma afirmação, é um reconhecimento. Paulo Roberto, boa noite, doutor Gutenberg. Parabenizo o empenho dos subsecretários em estar se desdobrando da melhor forma para a abertura de leitos para os doentes acometidos com Covid-19, inclusive no Agarrã. Pergunta do Vitor Cabral. Vitor é médico interno. Quando o doutor Alexandre fala que os internos dependerão da FEPEX e quantas outras faculdades, no CEUB, no CEPAC, Católica, vocês devem ter oficiado todas as faculdades de medicina, não é isso? Então, a gente tem o IAPSUS, a ESCS, que eles são, vamos dizer assim, uma porta de entrada para todos os estágios de internos na rede. Então, a gente parte da premissa que ele tem essa ligação com todas as faculdades, mesmo que não sejam vinculadas à FEPEX. Né? Então, a gente tem esse banco de dados, a responsabilidade está na IAPSUS em sintonia junto com a COAPS. Então, a gente tem essa força-tarefa, o comunicado para todas as faculdades, para designarem quais são os profissionais, os trabalhadores, os internos de medicina, né, para que a gente possa ter esse compilado ou consolidado desses nomes todos e colocar, então, o grupo internos dentro desse próximo agendamento. O interno, ele não precisa ficar preocupado, ele vai ser alcançado, né? O doutor Osney fez na sexta-feira uma convocação aos conselhos, né? E semana a semana nós estamos para receber doses, essa semana também, se Deus quiser, num quantitativo interessante, mas assim que formos recebendo, o próprio doutor Osney, o secretário, ele deve estar lançando convocações para chegar às escolas. Eu acho que os internos são pessoas jovens, né? Tem um impacto muito pequeno, né, de mortalidade
da doença, mas claro, tem o seu valor, tem a sua importância, estão ali de frente para a doença, então serão alcançados. Bem, eu posso fazer um comentário? É importante, quando a gente também coloca essa questão de letalidade, citar que uma faixa etária de 20 a 29 anos, a taxa de letalidade é 0,1. Nós estamos agora vacinando no grupo que a taxa de letalidade é 12,3, o grupo da faixa etária de idosos. E a gente tem que entender que estar vacinado e na segunda vacina imunizado, ainda assim nós podemos ser um veículo de transmissão, né? Nós podemos ser um portador assintomático, ólico sintomático, e isso não traz proteção à família. Os cuidados devem permanecer os mesmos. Bem, a Angiomed, Centro Integrado de Angiologia, parabeniza o prezado Gutenberg, parabéns, muito obrigado pela entrevista. E para encerrarmos, a Marli quer esclarecer se ela tem que procurar o comitê de vacinação. Então... onde é que está localizado, né? O comitê de vacinação está localizado. Ela pode enviar um ofício para a Secretaria de Saúde, endereçado via SEI. Pode ser, se ela tem acesso ao processo SEI, ela pode fazer por via SEI. Se não, ela pode protocolar. Ou pode protocolar para o comitê de vacinação. Perfeito. Bem, chegamos ao final do nosso programa e passamos agora para as considerações finais. Doutor Petros. Muita satisfação estar aqui entre amigos, doutor Carlos Fernando ali sempre presente, doutor Gutenberg também, né? A gente fica aqui sempre aberto, né, a convites para que a gente possa ter as informações melhor esclarecidas, né? E eu sou médico, sinto feliz em estar aqui e poder esclarecer a parte nossa de atendimento da Secretaria de Saúde diante desse público médico. Então, o que eu coloco aqui é em agradecimento. A figura do Dr. Gutenberg, a figura do Dr. Carlos Fernando e a todos que aqui estão. Muito obrigado. Também quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui explicando, tentando chegar mais. A informação a gente sabe que é o grande segredo do sucesso das campanhas, do combate ao coronavírus. E essa oportunidade dada pelo Dr. Gutenberg e pelo Dr. Carlos Fernando é ímpar. A gente está sempre disposto e disponível a vir aqui para prestar os esclarecimentos necessários a toda a classe. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez agradecer aos nossos entrevistados e a você, internauta, que nos acompanha. E até a próxima terça-feira. Um abraço a todos.